Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro, bom dia para todos. Olha, nos últimos 3 dias a internet, além de ferver em relação a jogadores, Kehler, Pedro Raul, treinadores de fora, jogadores de fora, são inúmeros os nomes que nesse momento vêm aparecendo, mas a gente tem que ter responsabilidade para que a gente gere e dê essas informações, senão cria uma polvorosa. Então vou meter aqui apenas um nome, que é o que vem acontecendo nos últimos 2, 3 dias, e a gente sabe que vem ganhando força, é o nome do Abel Braga. O Abel Braga vem, segundo informações, ele vem sendo estreitado o contato, vem numa parte de alinhamento final, para que ele efetivamente seja a ponte entre o Paulo Brax, entenda-se diretoria de futebol, e o vestiário, entenda-se treinador, jogadores. Quem nos acompanha aqui, quem me acompanha já há muito tempo, sabe que lá naquela fatídica época, em 21, quando o Vasco contratou aquele caminhão de jogadores, eu cansei de bater numa tecla aqui, batia muito na tecla, em que o Vasco precisava de um elo entre o Carlos Brasil, entre o Alexandre Pássaro e entre o futebol, entre o vestiário. Naquela altura, a gente falava do Ricardo Rocha, que estava disponível, depois ele foi, se não me engano, contratado pelo Cruzeiro. A gente falava do Ricardo Gomes, a gente falava de um homem de peso, que estava claro para a gente ali que os jogadores precisavam ter um cara vencedor, um cara malandro, um cara que conheça futebol, um cara que o jogador olhe para ele e ele olhe para o futebol, não precisa falar muita coisa, porque ele já vai entender o que está acontecendo. E eu acho que isso foi um dos grandes pecados que trouxe um prejuízo e o Vasco, pronto, a gente quer esquecer, que não conseguiu subir naquele ano, no ano de 21, aquela tragédia na nossa história, que não subiu e culminou com um quinto rebaixamento. Para mim seria como se fosse um quinto rebaixamento. Então esse ano parece que aprenderam com os erros e aí a gente tem que valorizar uma nova mentalidade. É claro que a torcida está ansiosa por jogadores, por técnico. O Paulo Brax está aqui na Europa, teve um congresso aqui em Portugal, lá no Porto, relacionado a negócio, ambiente do futebol, em que você teve o Mourinho, você teve o Abel, você teve nomes renomados ali, fazendo um grande fórum do futebol enquanto esporte, enquanto negócio. E ali tivemos até um jornalista português que trouxe algumas breves palavras do Paulo Brax, mas o Paulo Brax me parece seguir um estilo norte-americano, que não é de muito alarde em determinadas situações, e um estilo do Vasco da Gama, que sempre contratou em silêncio. Quem não lembra, naqueles finais do ano de 80 ao final do ano de 80, naquela negociação que envolveu o grande jogador brasileiro, que tivemos o privilégio ele também de jogar no Vasco, foi o Bebeto, né? Quando na altura ninguém dava, o Vasco vai pagar multa, não vai, o presidente naquela altura do Flamengo ligou para o Calçado, vai pagar multa, não vai, etc. E quando olharam, pimba, o Vasco foi lá com 2,5 milhões de dólares e contratou o Bebeto, que pronto, a história deles no Vasco você já sabe. Então vejo com muito bons olhos o Vasco trabalhar em silêncio. É claro que a torcida está angustiada, agoniada, querendo nomes de jogadores, nomes de treinadores. Acredito que essa semana a gente comece a ter alguns retornos. Eu dei aqui em primeira mão, já sei que o Júnior Urso já vai para exame médico, daqui a pouco ele faz parte do primeiro jogador a ser anunciado. O Vasco tem essa negociação, tem essa tentativa de trazer o goleiro Kehler do Internacional, o Pedro Raul, que muito se fala aqui, também dei lá atrás, lá no dia 16, 17 de novembro, falei lá que em princípio estaria caminhando para o Pedro Raul vir para o Vasco com um salário, alguma coisa em torno de 400, 500 mil. Jogador grande é assim mesmo. Jogador grande não vai vir por 2 bananas e uma melancia. Quer fazer um time grande? Não tem jeito. Você tem que saber escolher os jogadores e jogador bom é jogador caro. Caro até um ponto, caro aos olhos de quem olha apenas o número, mas o retorno que esse jogador pode dar em marketing, publicidade, torcida, componente técnico se torna barato, porque um jogador bom que renda bem, ele vai trazer muitos frutos ao clube, e seja de camisa, seja de marca, etc. Isso paga com torcedores, isso paga com sobra. Então o que a gente tem hoje, efetivamente, o resto da negociação é falando do Abel Braga, e eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Eu já tinha dito, lá em 21, eu já tinha falado que tinha que trazer um diretor técnico, pronto. E o Vasco parece que está aprendendo com os erros. Um diretor de futebol, o homem forte do futebol, que é o Paulo Brax, né, na linha, aqui tratando do futebol, ele tem muitas coisas para se preocupar extracampo. Quem não lembra, naquela época, quando Eurico, falecido Eurico, que ele foi diretor técnico da seleção brasileira, né, que o Brasil não ganhava a Copa América, sei lá, há 20 anos, e eu sempre escutei uma frase dele que eu acho perfeita para os homens que comandam o futebol extracampo.
quem está dentro das 4 linhas são os jogadores. E o Eurico dizia, jogador tem que se preocupar em jogar bola. Passou da linha, demarcação do campo para fora, sou eu que resolvo. Pronto, eu na figura dele, mas hoje a gente entende que é quem comanda o futebol extracampo. Então, um diretor técnico, um homem como Abel Braga, que tem uma história de atleta vencedor com o Vasco. Quem não lembra daqueles anos antigos, a gente tinha Orlando Lelé, Abel, Moisés, Marco Antônio. A gente tinha uma linha ali quase que intransponível, aquele papo, né, de que bom zagueiro, bom defesa não ganha o troféu Belfort Duarte, que era aquele troféu dado para aquele jogador que não recebia cartões e pronto. Então, de toda forma, é um atleta vencedor pelo Vasco, é um profissional vencedor fora do Brasil como jogador, é um técnico também vencedor dentro e fora do Brasil. Então, é um cara que conhece as 4 linhas. Passou um período muito criticado e eu acho que aí o ser humano faltou um pouco de compreensão do ser humano. O Abel perdeu um filho numa situação trágica que todo mundo sabe, né? Se não sabem, procurem na internet. E a dor de quem perde um filho, quem passou por isso, é que pode dimensionar essa questão. Então, o ser humano falhou um pouco quando fez muita crítica ao Abel e pronto, a vida que segue, continua uma pessoa com conhecimento no futebol, muito conhecimento fora de campo, um conhecimento no exterior, um conhecimento de gramado, um conhecimento de fora e trabalha agora fora do gramado, já com 70 anos. Então, acho que se isso evoluir e o Abel for contratado, é um golaço que a 777, o futebol e o Vasco fazem, de ter uma pessoa que vai fazer uma ponte entre a diretoria de futebol e o balneário. É um cara vencedor em todos os sentidos, de que o jogador, além de se sentir confortável, de ter um cara com um peso que ele tem, de vitorioso no futebol dentro e fora do campo, é um cara com a experiência, os contatos, a dimensão que o Abel tem em todos os sentidos. Isso pode trazer e trará muitos benefícios ao Vasco, aos jogadores, um telefonema do Abel, um contato do Abel, claro que é quase que uma convocação para determinados jogadores, o olhar do Abel para dentro de campo, o que pode estar funcionando, o que pode não estar, não é interagir, influenciar na questão técnica, porque o Vasco definiu seu modelo de jogo. Tem que ser propositivo, jogando para frente e acabar com aquela novela de ficar atrás, tomando sufoco e sair por uma bola. O treinador que vem vai ter que entender esta filosofia do Vasco, ponto final. E vai ser um treinador com essa filosofia. Pronto, então o Abel, eu acho que vai ser fundamental nessa parte. A gente já vinha defendendo isso lá atrás em 21, não trouxeram, a gente sabe a novela que deu. Então parece que aprenderam com os erros, entenderam que é necessário um cara de campo, um cara vitorioso, um cara com nome, um cara firme, um cara que conhece dentro e fora de campo, foi vitorioso dentro e fora de campo. Então isso que é um golaço, é a estrutura de fora que prepara o time para dentro. Então, como dizia lá o falecido Eurico, o jogador tem que jogar bola fora de campo, somos nós que temos que resolver. Então, eu acho que isso é fundamental. O jogador tem que perceber que a estrutura CT, passagem, salário, premiação, todos os componentes, alimentação, nutricionista, fisioterapia, sem treinamento, a ida para o jogo, a volta, a parte toda de descanso, a parte de fisioterapia, que tudo está funcionando muito bem. O jogador, quando vê uma estrutura dessa montada, ele se sente confortável e sabe, bom, eu vim aqui só para jogar futebol, não tenho que me preocupar com mais nada, porque tudo está funcionando. E uma equipe vencedora, um clube vencedor se faz dessa forma. Você tem que ter uma estrutura forte do lado de fora e agora com dinheiro e com responsabilidade em saber usá-lo, o Vasco consegue montar efetivamente uma estrutura externa que é com profissionais competentes e qualidade que funcione. E a partir daí, o resultado no campo, trazendo os bons jogadores com a experiência do Braga, a experiência do Abel, com o suporte financeiro que a 777 dá, é questão de nós montarmos um time efetivo, o time vai fazer uma bela apresentação esse ano e a gente começa a galgar uma troca ou outra, que isso é normal, acontece, para que a gente ache daqui a uns 2 anos a gente realmente tem um time pronto. Nesse começo vamos disputar bem, sem ser aquelas bagaças do passado, mas eu acho que a gente leva uns 2 anos para a gente efetivamente ter um time que a gente, pronto, esse time está muito bem encaixado, como os outros aconteceram e vai funcionar bem. Mas já vamos fazer um bom papel, tenho certeza que já no Carioca, vem Copa do Brasil, no Brasileiro, a história do Vasco vai ser inversamente proporcional àquele sofrimento e vai nos dar orgulho. E aí é fundamental o Abel, o Paulo Brax, a grana, esse tripé é fantástico para que a gente consiga trazer bons jogadores e efetivamente a gente ter um time para lá de competitivo e a torcida se preocupar desta vez em sorrir e não ficar preocupada se o time vai cair, porque isso, se Deus quiser, já acabou na história do Vasco.
Valeu, rapaziada. Olha, Abel, tô de olho, tá chegando, vai somar muito pro Vasco, porque você é um cara vitorioso dentro e fora de campo. E do canal Olho no Vasco, Abel, tem um símbolo aí, ó, tem um selinho, tem o meu respeito. Saudações vascaínas, galera. Compartilha nos seus grupos, sininho de notificação, larga um joinha, compartilha geral, porque a gente vai trazer coisa boa do Vasco e esse ano o Vasco vai ser totalmente diferente. Saudações vascaínas.